Olá, eu sou Jaqueline Mourão e fui graciosamente honrada com um convite do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier a trazer no dia de hoje reflexões sobre essa doutrina tão consoladora, na parte do Livro dos Espíritos, que vai das perguntas 132 a 148. Mas antes de tudo, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos traga suficiente paz e entendimento para absorvermos o máximo possível dos estudos que aqui serão trazidos. Eu escolhi para iniciarmos uma poesia do espírito Alta de Souza. Essa poesia está no livro Jardim de Estrelas. Ela é de espíritos diversos, né? Foi ditada por espíritos diversos, cada um com suas poesias, mas a psicografia é uma homenagem que faço à casa, é de Chico Xavier. A poesia diz assim: alma exilada da mansão divina, que choras no caminho tantas dores, não te afastes dos trilhos redentores, em que cumpres estranha e dura sina. Sorve em silêncio a taça de amargores que a ingratidão do mundo te destina, abençoando a prova que te ensina a viver para o bem por onde fores. Eleva a Deus o coração contrito, contemplando entre as luzes do infinito a morada celeste que te espera. Ama, trabalha, crê, luta e porfia, e encontrarás a paz de um novo dia, onde a vida é uma eterna primavera. Linda, né? Vamos então dar início ao nosso estudo usando um ditado muito popular, que é misturar alhos com bugalhos. Para quem não sabe, bugalho é uma bolota que se forma em determinadas árvores, de espécies muito distintas. Por exemplo, o carvalho, que não é muito comum aqui no Brasil, mas existem outras que existem aqui no Brasil. E o bugalho é uma bolota que se forma no tronco dessa árvore. E ela serve de casulo a uma espécie de vespa que ali dentro se desenvolve desde a larva, passando pela ninfa, até que se torne um inseto adulto. O ditado é causado pela semelhança que existe entre uma cabeça de alho e o bugalho, que é essa bolotinha aonde a larva se instala, né, para depois virar uma vespa adulta. E esse ditado me ocorreu em relação a duas palavras que, embora pareçam semelhantes, são muito distintas em seus significados. São elas objetivo e motivo. O objetivo é uma meta que se quer alcançar. Já o motivo é a causa determinante de uma iniciativa.
Então, por exemplo, uma pessoa tem uma internação no hospital. Motivo: úlcera gástrica perfurada. Objetivo: fazer a cirurgia para estancar o sangramento. Dessa forma, voltando ao tema inicial do nosso estudo, a primeira pergunta, e toda pergunta que Kardec fazia à espiritualidade, ao espírito de verdade, era muito bem direcionada, muito bem estudada. Pergunta ele, na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? Lembrem, objetivo é uma meta que se pretende atingir. Então, qual o objetivo da encarnação? Qualquer espírita que tenha estudado um pouco dirá imediatamente: evoluir para alcançar a perfeição. E aí começam as perguntas, aí começam os porquês, que são os motivos. Lembrem, o objetivo é evoluirmos para chegarmos à perfeição. Mas por quê? Sabe a criança quando está naquela fase que os pais chegam a uma hora que ficam até atordoados de tantos porquês? Por que isso? Aí você responde: mas por que o porquê? Mas por que o porquê? É enlouquecedor, né? Mas é assim mesmo, porque nós também somos crianças espirituais. Então, as nossas perguntas sequentes, que os espíritos respondem a maior parte das vezes, né, com muita tranquilidade, apesar de vez em quando eles nos darem uns puxões de orelha, né, do tipo: já dissemos isso antes, entendam-se vocês, a pobreza da sua linguagem é que é a causadora dessa dúvida. Então, de vez em quando, eles dão uma puxadinha na nossa orelha. Mas, na maior parte do tempo, eles vão com a paciência que só um espírito superior pode ter, né? E o espírito de verdade, então, nem se fala. Vamos falar de 4 perguntas sequentes. Gente, eu estou olhando para cá porque eu tenho uma colinha, tá? Não adianta, porque eu não consigo fazer de cabeça. Eu preparo o estudo, boto os tópicos e deixo a colinha ali para eu não me embananar. Então, são 4 perguntas, 4 porquês que se derivam dessa pergunta: qual o objetivo da encarnação? Primeiro porquê, né? Se a gente tem que evoluir para chegar à perfeição, nós somos criados simples e ignorantes. Então, não poderíamos atingir esse objetivo da perfeição se não fosse através de um aprendizado. E daí a gente já percebe, para quem ainda não tinha reflexionado nisso, gente, a gente reflexiona, tá? Quem reflete é espelho. Nós reflexionamos, fazemos reflexões. Então, daí a reflexão de como Deus é tão perfeito que nos faz passar por um processo, ao invés de nos criar perfeitos. Já que Ele criou, poderia criar perfeitos. E daí? Daí que a gente a gente perderia o mérito de galgarmos esse crescimento degrau a degrau
através do nosso próprio esforço, passando por obstáculos, passando pelos, como os espíritos gostam de dizer, pelo buril. Quem já não leu uma página do Fonte Viva que fala que o buril acertou o mármore e o mármore, na hora, reclamou e sofreu, mas quando se transformou numa bela estátua, apreciada por todos, agradeceu ao buril que tanto o feriu, mas o transformou naquela bela estátua. E esse aprendizado, muitos perguntam por que esse aprendizado não acontece na erraticidade, que é igual, erraticidade, ao plano espiritual. Por que a gente não fica por lá mesmo? Já que lá é a nossa casa, por que a gente não aprende lá? E aí vem o terceiro porquê. A gente precisa do corpo material, das sensações físicas para sofrermos, para, como aquela vespinha, nos transformarmos de larva que se arrasta no chão, que é o que somos no momento, né? Larvinhas nos arrastando no chão, e assim depois nos transformarmos, pouco a pouco, naquele belo inseto, ou naquela bela borboleta, que também é um inseto, mas é que a gente fala de vespa, a gente, como se diz, a gente lembra logo, né, de coisa ruim. A gente tem um certo asco e um certo receio de alguns insetos, né? Barata, eu não posso nem ouvir o nome, não sei se vocês conseguem lidar com isso, eu não consigo. Formigas, escorpiões, lacraias, aqui onde eu moro tem muita mata, tem muita lacraia. Então, quando eu falei em borboleta, é porque é mais bonito, né? Sai do casulo, linda, colorida, voando. Mas o processo é o mesmo. O processo de larva, depois aquela ninfa e, finalmente, um inseto adulto, né? O processo é o mesmo. Então, a gente precisa da matéria para que a gente possa sentir e vivenciar as vicissitudes, ou seja, as tribulações, os obstáculos adequados ao nosso crescimento. Quarto porquê e último. Com a encarnação, ao mesmo tempo que nós progredimos, nós participamos da evolução da parte que nos toca na obra da criação. Então, ao mesmo tempo, olha a sabedoria de Deus, ao mesmo tempo que nós aprendemos, nós arrastamos conosco, no nosso lastro, arrastamos o progresso da humanidade. Se todos nós conseguirmos nos elevar, nos engrandecer, fazer a coisa certa, fazer o bem, sermos do bem, sermos o bem, arrastaremos conosco, em nosso lastro, toda a humanidade junta. Mas para isso a gente precisa de um número significativo, para que o bem se sobreponha ao mal. Estamos lutando,
A gente está aí na transformação, que não vai acontecer de uma hora para outra. Voltando ao exemplo da larvinha. Demora um tempo para ela construir o casulo dela, para ela se preparar, ficar lá quietinha um tempo, sofrendo o tempo, o calor, o vento, tudo isso afeta, para depois estar crescido, que é o que a gente quer um dia, né? Então, respondidos alguns porquês, vamos abordar o processo desde o começo. Então, como é que começa tudo? Deus nos criou simples e ignorantes e imediatamente nos colocou a caminho possuidores felizes de um canudo com um diploma escrito livre-arbítrio. E nós, felizes, ainda simples e ignorantes, vamos usar esse canudo, vamos usar esse diploma do livre-arbítrio da forma que acharmos melhor. A gente pode, sim, seguir sempre o caminho do bem. Existem espíritos que conseguiram, mas todos eles passaram pelas jornadas materiais, seja neste orbe, neste planeta, ou seja em outro, ou outros. Todos eles, mesmo os que chegaram de forma direta à perfeição, porque existem, eles tiveram que passar pelas vicissitudes, pelos sofrimentos, pelas dúvidas, pelos amargores da poesia de Alta de Souza, sorveram a taça de amargores, né, que tanto nos ensina. Ninguém passa batido por uma encarnação. Ninguém passa batido. Pode até dar uma estacionadinha, uma acomodadinha. Nessa eu não vou fazer muita coisa, não. Nessa encarnação eu resolvi ficar quietinho, vou fingir que não conheço a doutrina espírita, vou fingir que não entendi. Existe um estacionamento. Não é pago, não, mas é pago depois. Quando a gente estaciona para depois aprender que aquela estacionada nos custou muito. Então, a gente, criados simples e ignorantes, vestimos logo de imediato um corpo de carne. E esse corpo é formado em harmonia com a matéria essencial do orbe em que vamos habitar. O que isso quer dizer? Cada planeta tem uma derivação, uma manipulação especial feito pelos espíritos dirigentes daquele planeta, do fluido cósmico universal. Ou seja, a matéria, o fluido que molda, que age, que impulsiona cada planeta, ele é manipulado pelos espíritos superiores para se adequar àquele planeta. E nós, quando vamos encarnar, quando vamos vestir a roupa de carne, nós pegamos emprestado, é a melhor expressão, da matéria
bactéria do fluido daquele planeta. E assim é formado o nosso corpo de carne. Porque ele tem que estar em consonância com o habitat em que vamos viver, né? Senão acontece aí um problema de vibração e a gente não sobrevive. Então, visto que esse fluido pode ser manipulado, a gente pensa, seguindo o nosso raciocínio, a gente pensa na bondade de Deus, no mínimo detalhe que Ele cuidou para que a gente obtivesse sucesso na nossa empreitada. Se a gente erra, a lei natural vai nos fazendo modificar e consertar aquilo que a gente errou. Aí a gente, seguindo o raciocínio ainda, surgem novas perguntas. A gente tem tanta informação, a gente tem tanta experiência para viver, a gente tem tanto aprendizado, a gente tem uma gama infinita de situações, de obstáculos, de afetos, de relações, que seria impossível para um espírito ir direto da criação para a perfeição. Por isso, até nesse mínimo detalhe, Deus, quem somos nós para julgar Deus, né? Mas a gente ousa falar que Deus é perfeito, que Deus é misericordioso, e a gente sabe que é, porque Ele nos demonstra, mas Ele nos demonstra porque Ele assim o quer. Não somos nós que julgamos se Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, não. Ele se mostra assim. E nós, na medida do possível, absorvemos e entendemos as características que Ele quer nos revelar. Então, é por isso que a gente tem a permissão de Deus para caminhar no nosso próprio ritmo para chegarmos à perfeição. A gente não é forçado a nada, a gente não é obrigado a nada, mas assim que a gente adquire um mínimo, um rasguinho de entendimento, a gente percebe que se não andar no caminho, se não passar pela porta estreita, não andar no caminho certo, os maiores prejudicados somos nós mesmos. A gente tem uma porção de ensinamentos de amar o próximo, mas amar o próximo, o mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente, sabe a história das máscaras que caem no avião quando há qualquer problema, né? Às vezes é um problema pequeno, às vezes é um problema grande, mas as máscaras caem com oxigênio e a orientação é que a gente coloque na gente primeiro. Por quê? Porque se eu perder o fôlego, se eu desmaiar, como é que eu vou ajudar quem está ao meu lado? Pode ser alguém da família e pode ser um estranho, mas de qualquer maneira, a orientação é: coloque primeiro em você a máscara. E é mais ou menos assim que acontece na nossa jornada.
quando a gente adquire um pouquinho de entendimento, a gente coloca a máscara para que a gente possa se ajudar e ajudar o próximo. É assim que acontece. Então, a existência carnal é uma chance de aprimoramento de virtudes latentes na nossa intimidade. A gente tem. Existem diversas definições, né? Mas a gente, de espírito, uma centelha divina, a chama divina, enfim, pouco importa qual é a definição, porque nós ainda não estamos preparados para entender. Então a gente chama de centelha divina. E essa centelha divina que está em nós, latente de virtudes, elas estão lá. Todo o código divino está lá. Toda a lei natural, toda a lei de Deus está lá, nessa centelha que vem no pacote da criação, junto com o livre-arbítrio. Para quê? Para que a gente vá desenvolvendo essas virtudes pouco a pouco. Como eu disse antes, Deus permite que a gente caminhe no nosso próprio ritmo. Então, essa chance de aprimoramento de virtudes latentes na intimidade de cada um de nós nos traz uma necessidade de testemunho pessoal e intransferível. A minha experiência de espírito encarnado e desencarnado nunca será igual à do vizinho, a de você que me assiste. Nunca. Nós somos entidades diferenciadas. Mais uma das características que Deus nos permite entrever, né? Eu assisti um filme há muitos anos atrás e que diz assim: Deus adora a diversidade. E é real, porque Ele faria tantas flores diferentes, tantos insetos diferentes, tantas cores de peles diferentes, tantas formas de ser, de se comunicar. Isso tudo é nosso, é patrimônio nosso intransferível, construído por nós mesmos ao longo da nossa jornada. É assim que funciona. A gente vai acumulando e, ao mesmo tempo que acumula, a gente processa. Não é só entrou, ok, joga na caixa de arquivos mortos ou joga na caixa de follow-up, que são aquelas coisas que a gente tem que acompanhar, né? Quem trabalha em escritório sabe bem o que eu estou falando. São aqueles documentos, aqueles papéis que a gente não tem como resolver na hora. Então a gente usa, né? A gente adora usar esses termos em inglês, né? Ou em outras línguas também. Isso tem um nome que agora não me ocorre, mas a gente adora usar follow-up, ou seja, seguir, ficar em observação, acompanhar. Então não é assim, a gente recebe o conhecimento e joga direto lá
para o arquivo morto, não. Primeiro vai para a caixa do follow-up, que o pessoal abrevia FUP, F-U-P. Primeiro vai para essa caixa. Por quê? Porque naquele momento que a gente recebe, a gente já está, ao mesmo tempo que recebe, olhando para os próximos conhecimentos. A gente já está vivenciando outras coisas. Então, o conhecimento chegou, isso que eu estou expondo aqui para a gente hoje, vai chegar em todos nós e vai para a caixinha de follow-up, porque ainda vai ser processado. E dali se tira, isso eu já sabia, então não preciso. Isso eu sabia esse pedaço, esse outro eu não sabia, vou guardar. E assim a gente segue, né? Nesse patrimônio, recebendo cada vez mais informações, influências, sempre tentando caminhar nos trilhos redentores, como diz a poesia de Alta de Souza, né? Tem mais uma coisa que eu acho importante a gente dizer, que os fenômenos de reencarnação, como aqueles outros que assinalam o desprendimento do espírito, a gente vai falar disso com mais calma, todos esses fenômenos que acompanham esses dois processos tão complexos, né? Eles são diferentes de acordo com a forma adequada àquele espírito, aquela bagagem espiritual. A gente está falando de patrimônio intransferível. Então não existem, isso é até uma nota de Emmanuel, num trecho de um livro que eu gosto muito e que eu acabei de reler, chamado Renúncia. Quem psicografa esse livro é Chico, né? E é editado por Emmanuel. E ele faz essa nota porque cada um tem uma necessidade específica. Então não adianta a gente ficar achando que meu avô desencarnou e na hora de desencarnar ele dizia que tinha uma luz e que a mãe dele vinha ao encontro dele e logo depois ele deu o último suspiro e assim ele morreu. A gente não é igual a ninguém. Se a gente não é igual a ninguém, se a gente está falando de patrimônio intransferível, de acúmulo de experiências únicas para cada um de nós, a gente não pode esquecer que a entrada em cada corpo de carne que for necessário para nós e a saída desses corpos de carne, que é o desprendimento, que é a chamada morte, né? Morte porque a matéria morre. Sem o espírito, a matéria não tem vida. Esse é o maior motivo para especulação dos materialistas. Isso está lá na pergunta 148, estou me antecipando. Mas é por aí. Eles especulam porque eles não veem nada de diferente quando o corpo está inerte. Eles não veem a alminha sair como nos desenhos animados, né? Não é possível ver. Então, daí eles deduzem que ali nada há.
quando na verdade o que morre é a matéria. O que acontece? Quando há o desprendimento, existem equipes espirituais especializadas em tudo que vocês falarem de doutrina espírita, existem equipes especializadas. Espíritos que estudam séculos na erraticidade, no plano espiritual, para aprender a dominar determinado procedimento. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, o capítulo, se não me engano, o capítulo 19, é André Luiz aprendendo o trabalho de passes. Aqueles passes mesmo que a gente toma quando está tudo normal, né? Quando a gente não está em pandemia e vai até a casa espírita. E André Luiz aprende com quem? Através da indicação de Alexandre, que é o mentor dele. Gente, licença, uma aguinha, tá? Que é o mentor dele ao longo da jornada de aprendizado no livro Missionários da Luz. Então, Alexandre, não podendo estar com André Luiz, apresenta ele a Apolônio, que é o chefe, perdoem, que é o chefe daquela equipe altamente especializada em aplicar passes magnéticos. Então, o médium passista está ali, muitas vezes, com muitas deficiências, né? Nós todos temos problemas, preocupações. Por mais que a gente se concentre, a gente ainda não é capaz. É como meditar, né? Primeira coisa que os mestres de meditação falam é: limpe a sua mente. Esqueça todos os problemas e preocupações. Basta falar isso para tudo vir ao pensamento ao mesmo tempo. E aí a gente não consegue esvaziar a mente, né? Então os médiuns passistas, eles estão ali gratos, prontos, mas com as suas deficiências. Não quer dizer que eles estão ali à toa, não é isso. Eles se colocam à disposição de doar parte do fluido animalizado que existe no nosso planeta, e essa equipe especializada, que estudou séculos para fazer isso, vai até ali e arruma, completa o que está faltando àquele médium passista e o que é a necessidade do espírito que está ali encarnado, né, sentadinho, esperando para receber o passe magnético, também, muitas vezes, com a cabeça longe. Não consegue ficar ali, preocupado. Meu Deus, a hora, esse palestrante falou demais, tipo eu. Esse palestrante falou demais, eu tenho horário para voltar para casa, meu marido está me esperando, enfim. Então, existem equipes especializadas em tudo. E, para desfazer os laços que nos ligam, nós espíritos, ao corpo material, existem espíritos especializados nisso. E não haverá, a não ser em determinados casos, nenhum rompimento brusco. É feito tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que aquele espírito se desprenda daquele corpo. E ali terá o quê? Um corpo formado de células materiais. E que vai acontecer o quê? Lembra que a gente falou
que a gente pegava emprestado uma parcela de fluido para formar o nosso corpo adequado àquele planeta, né? Então, quando a gente parte, nós espíritos imortais, a gente deixa de volta na Terra aquele material que vai o quê? Vai para a oficina de reciclagem. Tem. Vai para a oficina de reciclagem para ficar novamente disponível para outros espíritos que precisem encarnar aqui na Terra e em cada planeta aí desse universo imenso que Deus criou e continua criando, né? É bem legal a gente lembrar sempre disso. Deus cria o tempo todo. Isso é bom para a gente perceber a nossa insignificância e jogar fora orgulho, amor próprio, melindres. A gente é um grãozinho de areia. Imagine o tamanho do universo que já existe e que a cada momento se amplia mais. Porque Deus não para. Deus não é igual a gente, vou parar, tomar um cafezinho, daqui a pouco eu crio de novo. Não, ele continua. Bom, então voltando ao nosso assunto, que eu acho que eu já pulei muito dele, eu vou dar só mais 2 exemplos de história, que é a história do livro Renúncia, cujos personagens são Alcione Pollux. Ela um espírito de escola. Ele um espírito como nós, caminhando, cheio de erros, errando encarnação após encarnação. É uma belíssima história. Não deixem de ler esse livro, Renúncia. Os personagens principais são Alcione, que é esse espírito de escola, e Pollux, que é o espírito viajante como nós. Tem também a história de Lívia e Públio Lentulus, né? Que é a história de Emmanuel, uma parte da história de Emmanuel, ditado pelo próprio Emmanuel e psicografado também pelo Chico Xavier, assim como o livro Renúncia. Bom, a gente precisa ainda falar que quando a gente reencarna, a gente não vai pagar eternamente pelos erros cometidos. Isso é muito importante a gente lembrar, para a gente não ficar assustado enquanto está aqui caminhando. Lembra Pedro falando? O amor cobre a multidão de pecados, né? Então a gente erra, mas se a gente vai e faz o bem, se a gente vai e caminha com a intenção de melhorar, se a gente se apega à prece nos momentos difíceis, se a gente entende o limite entre o poder e o querer, que às vezes a gente embaralha isso tudo e fica infeliz, quando a gente consegue isso, a gente não vai ficar pagando dívida o resto da vida, né? Da vida de espírito imortal que eu falo. Muita coisa é atenuada, muita coisa é modificada pela misericórdia de Deus, quando a gente faz jus a isso. Bom, eu vou falar rapidamente sobre os 3 tipos de reencarnação, que são a reencarnação expiatória, que é a que significa, né, expiação é resgatar, redimir, purificar-se de crimes, pecados ou faltas. Essa é a maior parte
das encarnações aqui no planeta Terra é por motivo expiatório. Mas existem também os que estão aqui em provas. O que é a prova? A prova é aquilo que a expiação, através do nosso comportamento, a expiação se completou. Nós nos comportamos bem durante aquela expiação. E aí a gente chega lá em cima e merece uma estrelinha dourada, como a professora lá do primário. Mas, ainda assim, a gente tem que voltar. Para quê? Para provar que a gente aprendeu realmente, né? Que aquilo tudo não é fumaça. Então a gente volta para provar. E tem as encarnações missionárias. Essas estão restritas aos espíritos elevados, que muitas vezes vêm para dar uma acelerada, seja no progresso da ciência, seja no progresso da moral, né? Quantos espíritos existem por aí que a gente olha e admira e vê que são diferenciados, percebe logo que não são espíritos comuns, né? Então são esses 3 tipos de encarnação que acontecem. Lógico, isso é o que a gente sabe, né? Isso é o que a gente já aprendeu. Bom, e cabe aqui lembrar também que a reencarnação, ela é gradual. Uma vez reencarnado, não quer dizer que você já está fixado. É um processo muito complicado fixar um espírito em um corpo de carne. Lembrem, a gente é de lá, a gente não é daqui. Então, muitas vezes, a gente vai por fases. Então, a gente reencarna aos 7 anos. Conseguiu chegar? Ok, selo de qualidade. Aí anda mais um pouquinho. Puberdade, 14 anos. Tá firme? Tá acompanhando? Tá fazendo o que prometeu? Selo de qualidade. Até os 21 anos, que é a última confirmação de que nós realmente vamos dar conta do recado. E aí, a gente caminha realmente reencarnado, de posse desse corpo que nós recebemos lá no início, na barriga da mamãe, né? Bom, eu vejo que o meu tempo está se esgotando. Então, eu ainda queria falar com vocês da diferenciação de alma e espírito. Eu vou falar rapidamente. A alma nada mais é do que um espírito encarnado. Então, se você, o pessoal fala, alma penada, alma de outro mundo, se você tem medo de alma, eu vou te dar uma notícia. Se olhe no espelho, que você perde o medo. Você é uma alma, você é um espírito encarnado, né? Então, por que ele está encarnado? Lembram? É para poder conseguir cumprir a sua tarefa de chegar a Deus,
porque sem vida na matéria a gente não consegue, não passa pelos obstáculos que nos ensinam e nos fortalecem. Um erro muito comum é dizer: meu espírito está assim, assim, assim. Está errado. Você é espírito. Nunca diga meu espírito, diga meu corpo. Isso sim. Mas espírito não é seu, você é um espírito. Eu gosto muito de frisar isso. Bom, é importante a gente colocar aqui também que o espírito é um ser moral, distinto, indivisível. O espírito não se divide, a gente vai falar sobre isso. Ele é independente da matéria e ele conserva a sua individualidade, isso aí a gente já falou. Ou ainda, como diz Richard Simonetti, né? A alma não é uma abstração. Há uma individualidade imortal que sobrevive à falência das células, guardando um patrimônio de experiências que é o seu passaporte para a felicidade ou infelicidade, equilíbrio ou desajuste, saúde ou enfermidade. Isso está no livro Reencarnação, tudo que você precisa saber. É do Simonetti esse livro. Me restam acho que alguns minutos, eu não sei, mas eu vou falar. Localização da alma no corpo, isso é importantíssimo. Aonde se localiza a alma no corpo? Dizem os espíritos que nas pessoas, nos gênios e nas pessoas que muito pensam, ela fica concentrada ali, na mente. E também nas pessoas que muito amam, que muito sentem, a alma se concentra no coração. Lógico, ela não está circunscrita, ela não fica dentro do corpo, ela é livre, ela se irradia. Então ela está ao redor, dentro, atrás, na frente, lá longe. Ela não se divide, mas ela é capaz, e quem estuda Livro dos Médiuns sabe disso, que é o fenômeno da bicorporidade, ela é capaz de se expandir e ir sem o corpo a uma distância considerável, mas ela não se dividiu. Ela continua sendo uma única alma naquele corpo, um único espírito, se estiver fora do corpo. Vamos continuar rapidamente, para eu não fazer feio, né? E o povo depois dizer, ah, não, aquela, chama de novo não, aquela chata que fala muito. Vamos falar rapidamente sobre o perispírito, né? Que é a veste, é o que dá forma ao espírito e permanece com ele mesmo após o desencarne, mesmo após o desligamento do corpo. O perispírito molda o espírito, digamos assim, e é o que faz a ligação entre matéria e espírito. O corpo, que é grosseiro, material e pesado, a gente já falou, se arrasta, né? Também de um livro de André Luiz, se não me engano, nos Mensageiros, eu acho que é nos Mensageiros, que André Luiz
alguns espíritos conversando com André Luiz dizem que nós somos tais quais aqueles homens de escafandro quando vão ao fundo do mar. E que eles têm, aquele escafandro tem um peso para mantê-los no fundo do mar. E eles têm que andar com uma certa dificuldade. É assim que a espiritualidade superior nos enxerga, nos arrastando sobre o planeta. Porque quando a gente não tem mais um corpo de carne, a gente tem o poder de se deslocar desde que a gente tenha adiantamento moral, adiantamento espiritual para isso. Bom, eu já falei do materialismo, né? Tem uma coisa muito bonita do espírito Miramês. Ele comenta, existe um livro chamado Livro dos Espíritos, comentado pelo espírito Miramês. E ele comenta a respeito da questão 148, uma coisa muito bonita. Ele diz assim: a alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Isso é muito lindo. Bom, eu vou finalizar com uma citação de Emmanuel, que diz assim: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Então a gente que gosta de se queixar, eu sofro disso, eu tenho isso, me dói tal lugar, eu podia ter mais dinheiro para ajudar a casa espírita. Sempre a desculpa da gente pedir dinheiro é essa, né? Não, se eu tivesse mais, eu ajudava. Não ajuda com dinheiro, ajuda com as suas mãozinhas, com as suas perninhas. Se você tem dificuldades, ajude com o seu pensamento. Estude, faça uma exposição doutrinária, dê um curso sobre um livro. A gente sempre pode ajudar, né? Então, eu estava falando isso para falar de como Deus nos concede o corpo físico e que, ao contrário do que a gente pensa, que é punição, não. Como diz Emmanuel, é uma bênção e é quase um perdão de todos os nossos erros passados. Cabe a nós, espíritos imortais, almas encarnadas, né? Quando encarnados, almas, cabe a nós crescermos, fazermos a nossa transformação interior ou reforma íntima, como preferirem, mas é alguma coisa individual, intransferível. A gente é que tem que fazer. Não adianta você dizer, reza por mim. A gente até reza. Mas se você não faz por onde, o céu não tem como te ajudar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós terminamos a nossa explanação de hoje agradecendo muito a Jesus por todas as ajudas dadas ao longo desse estudo, todas as inspirações, pelo amor, pelo carinho com que tem nos cuidado e nos conduzido no caminho certo. O caminho da porta estreita, é verdade, mas o caminho que leva a Deus. Obrigada a todos por ouvirem, por assistirem,
e a paz de Jesus fique em suas casas e em seus corações. Obrigada.